E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão de quarentena? Aqui quem fala sou eu, professor Vitor Crete, professor de vocês de História da Arte, tudo bem? Seguinte, semana passada a gente trabalhou arte no Egito, falamos sobre relevo, falamos sobre desenho, falamos sobre escultura. Hoje nós vamos terminar falando de duas coisas só, basicamente, a arquitetura egípcia e também vamos falar um pouco a respeito da escrita egípcia. Esse vídeo vai ser entremeado de um monte de vídeo, então direto eu vou falar para você, ó, pausa um pouquinho, assiste o vídeo tal, certo? Para a gente poder uh, adiantar aqui os conteúdos. Então vamos lá, vamos retomar o nosso conteúdo sobre a arquitetura egípcia. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: tem um historiador da arte brilhante chamado Ernest Gombrich. E o Gombrich, ele diz o seguinte, o capítulo dele sobre arquitetura no Egito, ele chama de arte para a eternidade. A ideia aqui é muito interessante, é que esses caras, eles construíam objetos, construíam obras com a finalidade de durar para sempre. Mas que tipo de coisas que eles construíam, né? Olha, eles construíam elementos vinculados à agricultura, barragens, canais de irrigação, pontes, etc. Mas, sobretudo, o que era feito para durar a eternidade eram as construções de fundo religioso. Tipo o quê? Tipo os seus túmulos, as suas tumbas, se dividem em três tipos de tumbas, três tipos de túmulo que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. As primeiras, as mais antigas, são as mastabas, depois vem as pirâmides, depois vem os hipogeus, certo? Então vamos lá, vamos falar de cada uma dessas nesta ordem. Primeiro, as mastabas. As mastabas são basicamente uma espécie de construção em formato de tronco de pirâmide. Então imagina uma pirâmide, só que sem a pontinha, então é só a parte de baixo mesmo, certo? Ela era feita de barro cozido, tijolo mesmo de barro cozido ao sol. Basicamente você socava água, terra, palha e deixava secar no sol, virava um tijolo. Ou então ela era feita de pedra, certo? Você tinha uma porta de entrada a ela e lá no meio um fosso profundo, que é lá para o fundo da terra, onde você tinha acesso a uma câmara funerária subterrânea, onde o morto era enterrado ali junto com todos os seus pertences. Lembrem, eles já acreditavam que esse cara voltaria à vida, então era preciso preservar não só o corpo mumificado, mas era também preciso preservar os bens, os bens materiais desses indivíduos, certo? Então, olha só, como vocês podem ver aqui, ó, o tronco de pirâmide, estão vendo? Deixa eu usar uma canetinha aqui. Aqui, olha só. Desenho o tronco de pirâmide, não é? A entrada e aqui o esquema, um fosso profundo, a câmara funerária está aqui. Vocês estão vendo que aqui nesse desenho tem dois? Por quê? Porque muito provavelmente uma dessas câmaras funerárias é uma câmara falsa, uma forma de evitar que os ladrões entrassem ali dentro. Beleza? Suave, meninos, tranquilo? A próxima coisa que nós vamos falar é a nossa primeira pirâmide, tá? Na verdade, ela é uma pirâmide, está entre a pirâmide e as mastabas. É uma fase de transição. Tem características de mastabas, mas já também parece uma pirâmide. É a chamada pirâmide escalonada de Zoser ou Djoser, que é o nome do faraó que mandou projetar essa pirâmide. Por que escalonada? Vou pegar uma apontadora laser, ó. Porque ela tem esse formatinho de escada. Então, escalonada vem de escada. Se você reparar bem, na verdade aqui são 6 mastabas empilhadas, uma sobreposta à outra, ali, uma maior, uma menorzinha, até chegar no topo, certo? Isso foi construído por um arquiteto, um cara brilhante chamado Imhotep, ou Imhotep. É um homem que foi tão importante, porque foi o primeiro arquiteto a conseguir construir uma pirâmide, que depois que ele morre, ele vira divino, ele vira um deus, né? Uma espécie de deus arquiteto, assim, uma divindade que lembra, para quem entende mitologia grega, lembra um pouco a figura de Dédalo, ok? Beleza? Essa daqui, como eu disse para vocês, fica localizada na região de Saqqara e é uma das pirâmides mais antigas que existe. As pirâmides são muito antigas, é só no início da civilização egípcia que existem pirâmides, tá? A gente vai ver agora próximas pirâmides, não é? Bom, o que são essas pirâmides? São essas construções com formato piramidal, ou seja, base larga e ponta pontiaguda. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Por que a gente vai encontrar um monte de construções, não só no Egito, mas na Mesopotâmia, entre os astecas, entre os incas, entre os maias,
na região de Bali, na China, um monte de lugar vai ter construção piramidal, por uma questão muito simples, tá? Primeiro, porque é um formato mais fácil de ser construído. Você empilhar coisas com uma base larga e um topo estreito. Segunda coisa, a gente falou sobre isso quando falávamos lá atrás dos sambaquis aqui no Brasil, não é? Esse formato ele dá uma noção de transcendência, ou seja, de passagem do mundo natural, do mundo material dos vivos para o mundo dos deuses, dos mortos e etc. Certo? Então, esse formato de transcendência e o fato de ser uma coisa mais fácil de ser construída, isso vai ser muito presente em várias civilizações, certo? Bom, basicamente, como é que era feito isso aqui? A pirâmide ela era uma construção extremamente alta, enorme, certo? Onde eram enterrados ali o faraó com todos os seus bens. Era colocado ali dentro e lacrado. Isso era feito por tijolos de pedra, na base de tijolos, assim, tijolos, não entendo de violento, tijolos gigantescos, de toneladas, 100, 200, 300 toneladas de pedra. Depois, tijolos menores. E por fora, como vocês podem ver aqui na pirâmide curvada ou pirâmide de Snefru, ela tinha uma camada de calcário branco, com um acabamento liso. Por que o calcário branco? Porque esse calcário branco deixava a pirâmide brilhante. Imagina, no sol do deserto, o sol batendo no branco, ela ficava brilhante. Então, isso tem tudo a ver também com a mitologia solar egípcia, né? Essas pirâmides elas eram alinhadas, inclusive, com cada uma das suas faces, com os pontos cardeais. Né? E quase todas as pirâmides no mundo são alinhadas. Tá vendo? Isso é coisa de ET. Claro que não, é porque elas são alinhadas com o Sol. Por isso, esse alinhamento com os pontos cardeais, ok? O faraó, então, era enterrado ali dentro, aquilo era lacrado, ninguém mais tinha acesso. Existiam encantamentos para proteger essa pirâmide, e mais do que existiam encantamentos para proteger as pirâmides, existiam também algumas espécies de armadilhas, mas não é igual em filmes, sei lá, você pisa num azulejo e dardos envenenados, não é nada disso. Você tem o fato dela ser labiríntica, você tem fossos profundos, e você também tem portas falsas, que é uma parede, mas que foi esculpida como se fosse uma porta, as pessoas esperam conseguir abrir. E aí, era as tentativas de proteger aquele morto ali, e os seus bens, o seu corpo, para a eternidade, beleza? A pirâmide curvada de Snefru é uma das mais brilhantes. Snefru tentou construir 3 pirâmides, a terceira é essa, é a que dá certo, mas ela é chamada de curvada porque, se vocês repararem, ela começa com um ângulo maior aqui na base, tá? Um ângulo de 53 graus, se você quiser pegar seu... Eu esqueci o nome do objeto que mede ângulo, olha aí, certo? E, no meio, como perceberam que a pirâmide ia ficar muito alta, ela cairia, Snefru manda mudar o ângulo para 47,5 graus, que é, a partir de então, o ângulo padrão de todas as pirâmides, ok? Beleza? Vamos para frente. Olha só, nós temos quantas pirâmides no Egito? Um monte. Mais de 130 pirâmides no Egito, pelo menos. Dessas 130 pirâmides, pelo menos, apenas 3 são consideradas pirâmides perfeitas, ou seja, pirâmides que têm uma base efetivamente quadrada e as suas laterais lisas e regulares, certo? São as pirâmides da região de Gizé, no complexo de Gizé, que é localizado bem no centro, bem no meio do Cairo, da cidade do Cairo, capital do Egito, hoje em dia. São as 3 pirâmides, a pirâmide de Kelps, a pirâmide de Kefren e a pirâmide de Miquerinos. Nesta ordem de grandeza, essa daqui é a maior, tá? O problema é a foto aqui que faz ela parecer menor, mas ela é a maior mesmo. Além disso, você tem alguns templos auxiliares, tá vendo? Tem pirâmidezinhas pequenas aqui na frente, eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Tá certo? Beleza. E, além disso, nós temos também a grande esfinge de Gizé, que é uma escultura, um templo com formato de corpo de leão e cabeça de homem, construído provavelmente no período de Kefren. Então a gente não tem certeza se foi o próprio Kefren que foi esculpido o rosto ou o irmão dele. Meninos, nesse momento eu gostaria de pedir para vocês pausarem o vídeo e abrir o site que eu vou mandar para vocês, que é uma visita, um tour através do Google Street View para as pirâmides de Gizé. Em sala eu clicaria na foto e abriria lá. A gente já sabe que isso acontece nas aulas, né? Então vocês já sabem, entrem lá, dêem uma olhada, dá uma passeada, olha por cima o mapa, vê algumas informações interessantes, ok? É muito, muito interessante isso aqui,
Beleza? Bora para frente. Esse vídeo é um vídeo que eu queria chamar a atenção para vocês sobre o seguinte. Esse cara que vai falar é o Neil deGrasse Tyson, um astrônomo brilhante e tal, um homem, um dos maiores divulgadores científicos hoje no mundo, né? Que vem continuando o trabalho ali do Carl Sagan. Vou passar para vocês verem um vídeo do Carl Sagan também mais para frente, então já vão apresentando quem é. É o seguinte, e ele vai chamar a atenção para o fato de que os europeus, ou nós ocidentais, ao olharmos as construções egípcias, nós consideramos que essas construções elas são feitas por ETs, por alienígenas. E olha a resposta dele e depois eu explico isso melhor. Beleza? Vamos lá. Bom, o que ele está chamando a atenção é que nessa discussão sobre alienígenas, isso é extremamente racista. Por quê? Porque a gente fala que os ETs construíram as pirâmides do Egito, que os ETs construíram as pirâmides maias, que os ETs construíram as pirâmides astecas, incas, as pirâmides de Bali, mas ninguém fala que foram os ETs que construíram o Parthenon, por exemplo, que fica localizado na Grécia. Ninguém fala que foram os ETs que construíram a Pont du Gard, que foi construída pelos romanos. Ninguém fala que foram os ETs que construíram, por exemplo, o Coliseu. Por quê? Por quê? Muitos dessas construções não têm registros também de como foram e como foi o processo de construção. Mas ainda assim, as pessoas não assumem, não dizem que isso foi feito por alienígenas. Não. Olha, as pirâmides egípcias não foram construídas por alienígenas. Dizer isso é assumir uma postura racista, falando assim, esses caras são africanos, a gente não consegue imaginar um povo africano tão inteligente, então a gente diz que esses caras eram alienígenas, eram extraterrestres, por isso essa pirâmide foi construída. É um absurdo, né? Segunda coisa, muito do que se diz é por achar que a gente não sabe exatamente como as pirâmides foram construídas. E olha, cada vez mais a gente tem noções de como as pirâmides foram construídas. Como é que os blocos de pedra foram transportados? Por exemplo, molhava a terra, a areia do deserto e empurrava os blocos de pedra, que eram imensos. Se você não molhasse, o fato de você empurrar só, eles afundariam. Segundo, usava-se no lugar de rodas, na areia do deserto não faz sentido usar roda, o que eles usavam? Usavam uma espécie de prancha para deslizar aqueles elementos ali, certo? Como se fossem esquis mesmo. Eles então empilhavam essas pedras e existem três teorias, basicamente. Eu vou passar o próximo tópico agora, é um vídeo que eu vou também pedir para vocês pausarem e assistir, mas espera um pouquinho, deixa eu terminar. E aí o que acontece? Existem três teorias explicando esse processo de construção. Na verdade, inclusive a última proposta pelo Bob Brier, que é um egiptólogo famoso, ela vai ser a mais importante dessas teorias dos últimos tempos e parece responder quase todas as perguntas, mas assim, um grau de assertividade muito grande. Então a gente já sabe, sim. Então falar que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, primeiro, é racista e parte de ignorância. Parte da ignorância do próprio conhecimento sobre a pirâmide e do conhecimento da história das pirâmides no Egito. Tem um monte porque que os alienígenas que atravessavam o espaço só conseguiram produzir 3 perfeitas, né? Não faz sentido. A gente tem todo o processo evolutivo. Quando você vê uma pirâmide, você vai vendo as conquistas técnicas que vão sendo feitas a cada passo, a cada processo ali nessas pirâmides, certo? Uma terceira coisa é uma falta de respeito tremendo com esses homens. Se dedicaram, pensaram, foram extremamente geniais para conquistar essas coisas. E vocês, ao afirmarem que é coisa de alienígena, estão basicamente desconsiderando todo o esforço desses homens, certo? Bom, de novo, vou pedir para vocês deem uma pausa e assistam agora o nosso segundo vídeo. Perdão, agora ver o vídeo, né? O outro só para vocês entrarem no site para ver o nosso vídeo ali, um vídeo do Nerdologia, explicando como é que as pirâmides são construídas, beleza? Vou esperar aqui vocês. Pronto, já deu tempo, né? Já viram aí? Beleza.
Agora vamos continuar. Olha só, à medida que o Império Egípcio vai se tornando menos suntuoso, menos rico, as pirâmides, que eram muito custosas, muito caras, vão deixando de existir e vão sendo substituídas por um novo tipo de construção, que são os hipogeus. O que são hipogeus? São espécies de montanhas, né? Montanha mesmo, de verdade, de pedra, em que eles escavavam e faziam espécies de cavernas artificiais. Daí a palavra hipogeu, veio do grego, hipo abaixo, gaia terra. Então são túmulos subterrâneos que eram colocados ali. Assim como as pirâmides, ele tinha todo um conjunto de procedimentos para enterrar. O morto, ele sempre entrava pelo leste e era enterrado no oeste, ou seja, do lado do sol nascente para o sol poente, porque o sol passava por cima dele no processo do dia e da noite. Lembra que o sol também é uma metáfora para o morrer e nascer. O sol é um eterno, morre e nasce. Igual eles acreditavam que seriam esses corpos também. Também eram protegidos por encantamentos, também tinham suas armadilhas e também desejavam superar qualquer tipo de violência contra aqueles corpos e tudo mais. Beleza? Tranquilo, meninos, até aí? E aí a gente termina essa parte da arquitetura e vamos começar hoje a escrita. A escrita egípcia, não é? Ela vai ser, na verdade, são 3 tipos de escrita, tá? Teremos 3 formas de escrita: o hieróglifo, o hierático e o demótico. A primeira delas, o hieróglifo, é a mais antiga e surgiu voltada apenas para escrever textos religiosos. Isso é muito interessante, porque lá atrás eu falei para vocês que no desenho nós temos a mistura de imagem e texto. Esse texto era escrito em qual escrito? Sempre hieróglifo, tá? Porque são sempre textos e imagens religiosas, e o hieróglifo é a língua religiosa. Isso fica muito claro, inclusive, na própria palavra hieróglifo. Hiero, em grego, significa sagrado. Glifo, grifo, escrita, certo? Beleza? Então, basicamente, é escrita em pedra. Pode ser em papiro? Pode, mas é muito mais comum em pedras, em túmulos, nas paredes, etc. Era formada inicialmente por desenhos e depois essa escrita foi se desenvolvendo, deixando de ser pictográfica e se transformando numa escrita silábica, como a gente conhece hoje. Meninos, a escrita hieróglifa foi descoberta a partir do contato com a pedra de Roseta, certo? Uma pedra gigantesca que foi levada para a Europa, certo? Ali no século XVIII, XIX, e é um texto escrito em 3 línguas: hieróglifo, aqui em cima, estão vendo? Acho que dá para ver até as divisões. Hieróglifo aqui em cima, demótico aqui embaixo, e grego. E aí um cara chamado Champollion foi comparando e conseguiu descobrir o que estava escrito em hieróglifo. Ele, inclusive, é o cara que vai desvendar a leitura dos hieróglifos. Para que vocês entendam melhor esse processo, nós vamos lá para o nosso segundo vídeo, são 3 hoje, para o nosso segundo vídeo, que é um vídeo, a decifração dos hieróglifos da série Cosmos, do Carl Sagan, certo? Eu vou dar um tempo para vocês darem um pause aqui, vão lá assistir, fique encantado como esse cara era brilhante e volta para terminar de ver a aula. Beleza, bora para frente. Próxima escrita, escrita hierática. É uma escrita mais simples, uma espécie de simplificação dos hieróglifos, não é? Usada em textos oficiais, mas não religiosos. Textos jurídicos, de leis, portanto, textos administrativas, cartas entre nobres, textos literários, etc. Beleza? E, por fim, a última, a escrita do homem comum, a escrita do povo, daí demótica, demos, em grego, significa povo, não é? Que é essa escrita do dia a dia, escrita para ser falada, para mandar, tipo, sei lá, uma informação simples, básica, nas relações comerciais mais simples e tudo mais, era feita com escrita demótica, beleza? Basicamente, a tinta aqui é feita à base de fuligem, ou seja, de alguma coisa queimada. Você pega papel e queima, vira fuligem, madeira e queima, vira fuligem. Beleza? Para a gente avançar aqui, ó o processo de evolução dos hieróglifos, tá? Depois hieróglifos cursivos, do hierático até o demótico. Então vai se transformando aqui, vai avançando com o passar do tempo. Beleza, meninos? Para a gente terminar, e acabou o Egito, assista o nosso último vídeo da aula de hoje, que é um vídeo do Manual do Mundo ensinando a fazer um papiro. É muito interessante esse vídeo. Falou, valeu, obrigado, meninos. Uma boa aula e um abração. Tchau, tchau. É nóis. Só salvar esse trem aqui. Falou.